Então, desde o nosso irmão Allan Kardec, tá? Nós já sabemos que a reunião mediúnica é um ser coletivo. E quando a gente fala que ele é um ser coletivo, nós estamos falando na somatória dos seus membros. Em tese, alguns poderiam dizer o quê? Bom, se ele está falando em número de membros, está falando, né, em questão de força, quanto mais gente, melhor. Tá? Mas não é bem assim. Tá? Não é bem isso que Allan Kardec quis dizer. Tá? E também foi o nosso irmão Allan Kardec que falou o quê? O grande número de membros é uma das causas prioritárias para quebrar a homogeneidade do trabalho. Tá? Vejam que até então Kardec não falou em número. Ele falou em 20, gente? Falou em 10, falou em 5, falou em 1? Não, Kardec não falou a respeito de números. Tá? Vamos ver o que o nosso irmão Leon Denis falou. Tá? Leon Denis já falou em números. Tá? Leon Denis disse o seguinte: grupos pouco numerosos são os que reúnem maior probabilidade de êxito. Tá? E ele complementou dizendo, ó, é prudente o que, gente? Não exceder de 10 a 12. Tá? Kardec não falou, Leon Denis falou. Tá? Vamos um pouco mais para frente. Nosso irmão André Luiz, ele vai, no livro aqui do Mundo Maior, ele vai falar sobre o trabalho de observação que ele fez num grupo, tá? E aí ele vai dizer o seguinte, olha, circulei a mesa e vi raios de força que incidiam sobre 8 pessoas de boa vontade. Falando de reunião mediúnica. Tá? O mesmo André Luiz, aqui ele falou em 47, tá? 1947, no livro do Mundo Maior. Em 1955, já no livro dos Domínios da Mediunidade, tá? Olha o que ele vai dizer. O núcleo que buscamos está situado em reduto íntimo, reduzida a assembleia de 4 a 6 irmãos. André, nosso irmão Kardec não falou o número, Leon Denis já falou um pouquinho mais. Nosso irmão aqui, André Luiz, já fala em 47, nessa obra ele falou em 8, aqui ele já falou de 4 a 6. O nosso mesmo irmão André Luiz vai falar, ó, os componentes de uma reunião mediúnica nunca excederão o número de 14. Olha como varia, né, gente? Livro Desobsessão. Nosso irmão Arnaldo Rocha, ele vai nesse livro, no livro Instruções Psicofônicas, ele vai falar do trabalho que, inclusive, o nosso irmão Chico Xavier trabalhava nesse grupo de desobsessão. Tá? E aí ele já vai falar, né, que ali estavam reunidos 20 companheiros, 10 médiuns ostensivos. Grupo grande, né? Mas irmãos o que, gente? Conscientes da gravidade do assunto. Tá? Bom, o que vocês acham, gente? 1, 2, 4, 8, 10, 12, 20. Vem como a coisa, ela tem os altos e os baixos, né? O mais e o menos. Tá? Porque na verdade, para eles, isso aí não é o mais relevante. Tá? Eles consideram que a partir do conhecimento, né? Ou seja, a partir da ciência espírita, essas questões já deveriam estar superadas aqui na Terra. Nós já deveríamos estar com isso tudo superado. Tá? Principalmente a partir do quê? De você utilizar a metodologia científica como elemento decisório. De você usar a ciência para tomar as suas decisões. E a ciência espírita, aquela que Kardec inaugurou para nós em meados do século XIX. Tá? Vejamos como isso funciona. Vejam lá, todos os livros de ciência espírita. O problema, sabe qual que é, gente? Pouca gente lê o livro dos médios, mas, ou melhor, muita gente lê o livro dos médios, mas não estuda o livro dos médios. Tá? E menos ainda são as pessoas que se debruçam sobre essas obras, que são obras de ciência, mas elas são essenciais para você compreender a dinâmica e os mecanismos da mediunidade. Então, mecanismos da mediunidade, evolução em 2 mundos, técnicas
técnica da mediunidade é o livro do Torres Pastorino, um livro de ciência pura, pouco conhecido, inclusive, muito pouco conhecido, e que às vezes não, né? As pessoas não estão mais achando esse livro. Tá? Então aí, a gente começa a observar aqui também o nosso irmão Hernando Guimarães Andrade, com esse Novos Rumos da Experimentação Espirítica. São livros de ciência. Ah, isso, mas eu gosto de ciência. Ah, mas eu gosto de mediunidade? Então você tem que gostar de ciência. A gente tem que aprender a gostar de certas coisas. Porque elas é que vão ser o referencial se o meu trabalho vai ser bom ou se o meu trabalho não vai ser bom. Lembra lá o que o Hermínio fala. Ali está o limiar entre o êxito do trabalho ou o fracasso do trabalho. Tá? O nosso irmão André Luiz, veja só como é ciência, né, gente? Ele fala sobre fluido cósmico, estrutura mental das células. Olha esses nomes todos bonitos que ele fala aqui. Edson, mas tudo isso aí tem a ver com mediunidade? Tudo isso tem a ver com mediunidade. E o dirigente que não entende nada disso, Edson, o que acontece? É um problema. É um problema para ele e é um problema para o trabalho. Porque se ele está na condição de dirigente, pressupõe que ele enxergue e conheça um pouco a mais dos seus dirigidos. Ah, mas eu sou dirigente, mas eu não gosto desses assuntos. Então talvez eu tenha que repensar o que eu vou dirigir. Não devo dirigir reunião mediúnica. Porque reunião mediúnica em que me falta conhecimentos sobre esta base aqui, isso pode trazer muito problema para mim. Achei o livro aqui, a técnica da mediunidade. Torres Pastorino, não é? R$650. É? R$650. 650? Deve ser mesmo. Ninguém tem. É um livro, mas é um livro fantástico. Tá? É um livro de estudos mesmo. Tudo bem? Veja, mas não é só. Isso mesmo. Se você não vai seguir aquilo, você já chega a lugar nenhum. Isso mesmo. É uma lembrança do Emmanuel, né, da nossa irmã, dizendo que no livro Os Domínios da Mediunidade, a mensagem introdutória do Espírito Emmanuel, ele exterioriza explicitamente, né, a importância da ciência no trato dessas questões de mediunidade. Tá? Bem lembrado. Tá? Outra coisa, tá? Nós vamos encontrando o quê? Nosso irmão ainda falando sobre o que? Mediunidade inicial, desprendimento. Gente, todos esses assuntos intrinsecamente relacionados com o trabalho mediúnico. Organização do trabalho mediúnico. Tá? Só ele, gente? Não. No livro Desobsessão, olha o que ele vai dizer. Os participantes do conjunto são equiparados a pilhas fluídicas para os efeitos de energia. Ó, os participantes são equiparados a pilhas fluídicas para efeitos de energia. Sabe o que significa isso? Que aquela ideia que a gente tem que quanto menos, melhor, talvez não seja tão válida para certos trabalhos que a gente se predispõe. Porque para certos trabalhos que eu me predisponho, eu necessitarei do que, gente? Energia. E nem sempre o médium, por si só, tem toda a energia que o trabalho demandaria. De onde que vai vir esse reforço de energia, gente? Dos membros. Por isso que Kardec falava que é um ser coletivo. Então não tem trabalho mediúnico que se sustente apenas e tão somente em cima do referencial do médium. O que mais ele fala? O nosso irmão Torres Pastorino, olha o que ele vai dizer. Ele também vai tratar, ó, todas essas questões aqui, ó, ondas, frequência, vibração, né? Ciência pura. Mas ele vai dizer mais essa questão aqui, olha. A mediunidade pode ser medida e considerada em todos esses termos.
medida e considerada. Que termo, gente? Onda e amplitude de comprimento de uma onda, frequência alta e baixa, vibração simples e dupla. Quem nunca ouviu no seu trabalho mediúnico pedido de vibrações durante o trabalho? A gente pede isso toda hora durante o trabalho, e às vezes a gente não sabe o que está pedindo, ou não entende o alcance daquilo que você está pedindo. Tá? O nosso irmão Hernando Guimarães, dessa obra aqui, Novos Rumos, ele vai falar, olha só, gente. Ele fundou esse Instituto, né, Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, tá? E ele vai dizer o seguinte, olha, com qual objetivo? Demonstrar cientificamente a reencarnação e os fenômenos paranormais aqui ligados à mediunidade. E aí, gente, nós somos trabalhadores de uma reunião mediúnica e vamos enfrentar um dos muitos problemas, ou qualquer dos muitos problemas que talvez nós tenhamos nele. Lembra que eu falei que Kardec já legou para nós, desde o século XIX, uma metodologia para o enfrentamento desses problemas? Está aqui, ó, a metodologia é essa aqui. É pensarmos assim, ó. Eu tenho um problema. Qual é o primeiro passo que eu tenho que ter, que eu tenho que adotar? Observar o problema. Então, olha, primeiro eu vou observar o problema. Eu vou enunciar uma hipótese. Por que está acontecendo isso? Quais são as hipóteses? Nós estamos reunidos aqui com todo amor, com todo carinho. Eu tenho médium, tenho dirigente, tenho tudo, mas não tenho manifestações. Quais as hipóteses que surgem desse problema? Nós vamos avaliar qual a hipótese que eu tenho, ou quais as hipóteses que eu tenho. Formulei, observei o problema, analisei ou enunciei as hipóteses. Vamos testar as hipóteses. Vamos dar exemplo. A gente se reuniu porque a gente quer manifestações dos espíritos materializados, mas nós não conseguimos materializar nenhum espírito. Bom, hipótese. Não tenho médium de efeitos físicos como eu pensava que tinha. Então, se eu trouxer um médium de efeitos físicos e eu colocar ali, eventualmente o problema era a falta do médium de efeitos físicos. Mas vamos dar um exemplo que não, eu tenho médium de efeitos físicos. Então essa hipótese eu já descartei. Pessoas. Nem sempre, fluidicamente, determinadas pessoas se harmonizam com a expansão fluídica do médium de efeitos físicos. Não é questão, gente, se eu gosto daquela pessoa, se eu não gosto, se eu sou mais amigo ou não. É a questão de que, fluidicamente, aquela pessoa é um ponto neutro em relação à expansão fluídica do médium. Nós ficamos numa casa espírita em que nós frequentamos durante muitos anos, um trabalho que nós tínhamos que era voltado à materialização de espíritos. Nunca materializamos espírito nenhum. Mas por quê? Porque o médium de efeitos físicos, uma das questões que envolvia, ele tinha receio da presença de algumas pessoas naquele conjunto. Eu tinha o médium de efeitos físicos? Tinha. Mas por que não acontecia nada? Não acontecia nada porque isso implicava numa neutralidade em relação à expansão fluídica. E isso é físico. Se não expandir o fluido, não tem manifestação de materialização e nenhum outro gênero. Então vejam, eu observei o problema, eu enunciei uma hipótese, eu testei essa hipótese, eu analisei os resultados. Analisei o resultado. Se aquela hipótese lá da falta de médium era verdadeira, se eu colocar alguém, por consequência, eu resolvi o problema, porque o resultado vai trazer isso para mim. Ah, Edson, essa hipótese foi descartada. Então, vamos eleger uma outra hipótese. E assim você faz esse ciclo. Observa, avalia a hipótese,
vê o resultado, chegou a uma conclusão, se confirmar é uma coisa, se não confirmar é outra. Mas isto daqui que a gente aplica na metodologia científica, em qualquer trabalho acadêmico, essa metodologia foi a mesma que Kardec utilizou, entendeu? Nos experimentos científicos que ele fazia sobre mediunidade e como ele avaliava o que ele recebia dos outros. O problema é que a gente não faz isso. E quando a gente não faz isso, gente, a gente escolhe o pior dos caminhos. Sabe qual é o pior dos caminhos? É você ignorar o problema. Esse é o pior dos caminhos que a gente pode escolher. Porque invariavelmente a gente não vai melhorar. Muito pelo contrário, pode piorar. Tá? Então, quando a gente fala isso, a gente acaba descobrindo que o quê? Né? Gente, a ciência espírita é ela que fundamenta as nossas escolhas. Ou pelo menos deve ser ela que deve fundamentar as escolhas que nós fazemos. Mais ainda, entendeu? Nosso irmão Emílio Miranda, quando ele vai falar, conhece esse livro aqui, Diálogo com a Sombra, gente? É um livro que não precisa ser só lido, ele precisa ser estudado e ser praticado. E ele vai dizer o quê? Ele vai dizer que o primeiro passo que deve dar alguém que pretende organizar um curso mediúnico é selecionar as pessoas. Mais ainda, ele vai dizer que isso nos leva a uma outra questão de ordem, que é o quê? Quantas pessoas para aquele trabalho que nós estamos nos predispondo? Quantas pessoas eu quero? Ou melhor, quantas pessoas para a natureza daquele trabalho? Às vezes, gente, 5 pessoas, que é ótimo para um trabalho de efeitos físicos, não será ótimo para um trabalho de efeitos intelectuais, em que eu preciso de carga fluídica adicional, e é humana, não é dos espíritos. E o resto também é verdadeiro. Talvez aquelas 15 pessoas, que é ótimo para o trabalho de efeitos intelectuais, psicografia, psicofonia, não será bom para o trabalho de efeitos físicos. Então a gente começa a enxergar, né, que são os números que indicam as possibilidades diante daquilo que a gente está se predispondo. Para esse trabalho, para a natureza desse trabalho que nós estamos nos predispondo, o número é adequado ou o número é inadequado. Por isso que é sempre complexo esse trabalho de definir o número de membros e a escolha das pessoas. Mais ainda, a gente começa a descobrir, gente, o quê? A gente começa a descobrir que por trás dessa história dos números, os efeitos do excesso e os efeitos da falta. Nos dois extremos, eles estão presentes. Tanto o excesso pode ser prejudicial, quanto a falta pode ser prejudicial. E em ampla escala. E com repercussões tanto no âmbito dos desencarnados, quanto no âmbito dos encarnados. Às vezes certas comunicações não podem ser encaminhadas para um grupo onde a baixa quantitativa de fluidos desfavoreceria muito o médium que está servindo de instrumento. Porque o André Luiz não fala que eles se comparam a pilhas. Gente, se falta energia para a pilha, o que acontece com o equipamento? Ele para. É aí que a gente começa a compreender, né? Ó, pilhas fluídicas, né? Às vezes, para eu ligar essa lâmpadazinha aqui, ó, pequenininha, talvez 4 pessoas não sejam suficientes. Talvez para eu ligar essa pilhazinha pequenininha, eu preciso de 8. Vamos pensar que em vez de uma lâmpada, vamos pensar no médium. Às vezes para eu, né, ligar um gênero de comunicação, ou seja, de assistência de um irmão, canalizar essa comunicação através daquele médium, eu preciso de recurso adicional de energia.
isso, mas na semana passada não precisou, bom, mas a semana passada era outro espírito. Hoje nós estamos falando de um outro. Então não é a mesma coisa. Ah, mas não são os espíritos que trazem? São. E muitas vezes os benfeitores trazem esses espíritos para se manifestarem, e quando chega na casa espírita, eles não conseguem se manifestar. Por quê, gente? Porque não tinha a quantidade de fluidos necessária para encaminhar aquela comunicação com segurança, sem comprometer o equilíbrio fisiológico do médium. Então, sabe o que os benfeitores fazem? Afastam o irmão e tem que passar para um outro dia. Por isso que às vezes a falta, né, a inconstância de presença dos irmãos que participam de uma reunião mediúnica, a gente nunca faz ideia, às vezes, do problema que a gente causa para os irmãos que estão do outro lado da vida. Tá? Outra questão, né? No mesmo caso, veja, vamos supor que isso aqui fosse uma reunião de efeitos intelectuais, né? Psicofonia, psicografia, né? Nessa linha, tá? Mas e se fosse uma manifestação voltada para a materialização de espíritos, e no caso aqui, né? Vemos aqui ó, o espírito de branco inteirinho materializado. Vai ser a mesma coisa, gente? Não vai ser a mesma coisa. E aí, olha que interessante. Nem sempre, para eu conseguir esse efeito aqui, ó, se eu tiver mais pilha, vai ser melhor. Às vezes, é melhor eu ter uma pilha só, que não se contraponha energeticamente com os fluidos espirituais. Por isso que eu disse, nem sempre 4 é melhor do que 1, e o reverso também é verdadeiro. Tá? Vemos mais. O nosso irmão aqui, ele Miranda, ele vai falar do diálogo com as sombras, né? Olha o que ele fala. Acima de 8 vai se tornando mais difícil. Acima de 12, bastante problemático. Cada grupo é um grupo, lógico, mas ele está dando um referencial. Tá? Mais ainda, ele vai dizer um grupo muito pequeno, possibilidades muito limitadas. Vocês conseguem projetar isso? Olha, nós temos um grupo aqui na casa, desde que ele foi fundado, 5 irmãos. Ah, mas quando a casa foi fundada? Faz 100 anos. Mas por que não aumenta? Não, porque foi fundado com 5. Então os fundadores fundaram com 5, então é 5. Gente, tem manifestações? Tem. Mas pergunta, esse grupo podia ampliar, abrir novos leques de assistência? E não precisa muito, gente. Vocês querem ver comunicações difíceis que vocês precisam de carga adicional de energia? Atendimento de suicidas. Comunicações sempre extremamente esgotantes para o médium. Dado o grau de desequilíbrio que o espírito se apresenta do outro lado da vida. Se você não tem um recurso adicional de energia, é o que ele fala, possibilidades limitadas. Consequentemente, sabiamente, os irmãos espirituais, quando se deparam com essa realidade na Terra, sabe o que eles fazem? Não encaminham certos gêneros de comunicações para grupos com possibilidades limitadas. A gente poderia estar tendo possibilidade de crescimento e amadurecimento, mas nos vemos impedidos. Por quê? Porque o grupo foi fundado há 100 anos, são 5 pessoas, e nós seguimos as 5 pessoas de 100 anos atrás. Tá? Óbvio que nós estamos falando em exageros, mas dizendo que às vezes certos preconceitos contaminam boas práticas. Tá? Certos trabalhos mais exigentes, o médium não teria condições de prolongar o trabalho sem grande desgaste fluídico.
É outra questão que a gente sempre pergunta: quanto tempo demora uma reunião, uma comunicação mediúnica, gente? Tem gente que fala assim: não, lá na apostila é 10 minutos. E o que você faz quando está 10 minutos? Não, acaba a conversação. A apostila falou que é 10 minutos, é 10 minutos. A gente tem que ter disciplina aqui na Terra, né? Tá? Só que você não se coloca no lugar do médium. Quando você obsta uma comunicação intempestivamente ou abruptamente, o médium sente intensamente essa virtude. É por isso que eu digo, comunicação mediúnica, ela tem começo, meio e fim. Isso deu um meio, mas não deu ainda para chegar nos finalmente. Entendeu? Então, ou houve um problema do dirigente, que não soube, né, conduzir, ou então, às vezes, houve um problema, entendeu, no conjunto. Não é que toda a comunicação vai chegar no resultado que a gente espera. Mas o que a gente não pode subestimar é isso. Comunicação tem começo, meio e fim. E isso implica que ela tem tempo. Às vezes, 10 minutos, mais do que suficiente para uma comunicação. O irmão que desencarnou, não sabe que desencarnou, né? E olha lá que às vezes tem alguns irmãos dessa natureza que é difícil também. Tá? Mas no geral, 10 minutos, 15 minutos é mais do que suficiente. Em compensação, quando você pega um espírito de um suicida, meu amigo, 10 minutos não é nem para você começar a conversa. Mas se na apostila está 10 minutos, eu vou seguir 10 minutos. Então são esses cuidados que a gente tem que ter com certas informações, que uma coisa é aquilo que você vê na teoria e outra coisa é como essa teoria se aplica. Tá? Por quê, gente? Quando você às vezes esforça a natureza do médium, lembra que eu falei do perfil? Isso gera uma sobrecarga de desgaste psíquico para ele. Desgaste psíquico. O problema é que quando termina a reunião mediúnica, eu sou dirigente, vou para minha casa, tranquilo, depositar minha cabecinha no meu travesseiro, missão cumprida. Os médiuns de suporte também, todo mundo lindo e maravilhoso. O médium leva o desgaste psíquico para a casa dele, porque não encerra a hora que ele termina a reunião. Então nós somos solidários quando a coisa dá certo, mas nós também somos solidários quando a coisa dá errado. E a gente não pode subestimar isso. O que o médium está levando para casa, e às vezes não é para a noite, às vezes é para a noite, para o dia e para as semanas que virão. Aqui, ó, todo o trabalho tem um desgaste natural, mas ele está dentro de uma faixa de suportação. O problema é quando a gente avança e essa faixa de suportação supera os limites razoáveis. Tá? E quase sempre isso acontece quando você tem baixa composição energética no grupo. Por isso que eu disse, nem o mais é bom e nem o menos é ruim. Tá? O nosso irmão aqui, tá? Ele vai falar sobre o quê? Os acumuladores. Ele fala assim que todo médium, ele é um acumulador, que nem sempre possui carga suficiente de energia. Você, médium, é naturalmente um acumulador de energia, mas nem sempre você vai ter energia para todo gênero de comunicação. Quando ele não tem energia para todo gênero de comunicação, o que vai ser necessário, gente? Essa energia tem que vir de outro lugar. O erro que a gente comete é que a gente acha que essa energia vai vir dos espíritos. Mas a energia que o médium está necessitando naquele momento, ela é energia o que, gente? É física, é de carne e osso. Então não adianta nós termos uma excelente cobertura espiritual, se nós não tivermos uma excelente cobertura material também. Por isso que ele fala, né? Nem sempre possui carga suficiente de energia para certos gêneros de comunicação. Tá? Diz mais, ele diz, olha, que quando o médium não é suficientemente capaz, é aí que entra em cena o quê? Os recursos adicionais de todo o conjunto que está ali reunido. Todo o conjunto. Principalmente dos médiuns de sustentação. E nunca a gente dá valor para os médiuns de sustentação. Tá? Mas, ele vai dizer, né, que essas criaturas, né, que é um acumulador de energia,
naturalmente ele pode se esgotar, gente. E esse esgotamento de energia quase sempre acontece por quê? Ou por onde? Naturalmente acontece, gente, raivas, ressentimentos, amarguras. É aí que a nossa energia vai embora. Só que a gente tem dias melhores, e a gente tem outros dias que não são tão bons, não é isso? É por isso que, como eu não sei se o dia do médium foi bom, ou se o dia do médium não foi bom, preventivamente, eu tenho que oferecer para ele sempre o suporte energético que ele pode precisar. E esse suporte energético é das pessoas. Por isso que a gente fala, médium não trabalha sozinho. Ah, mas pode ser só um médium dirigente? Pode, gente. Pode tudo. Lembrando lá que Paulo falou, né? Tudo pode, mas nem tudo convém. Eu posso conseguir excelentes comunicações, só eu e o médium ali, mas não vou conseguir todas, por quê? Porque para certas comunicações eu preciso de gente, não é de cobertura simplesmente espiritual, tá? E aí a gente vai sempre observando, né? Quando falta essas questões, invariavelmente sobrevém ao médium o resultado do desequilíbrio. O que muita gente não fala é que certos desequilíbrios apresentados pelo médium são consequências do mau uso do médium. Certos desequilíbrios são consequências do mau uso do médium. Mais ainda, né? Se você acredita, né, que foi aquela pergunta que nós fizemos, nós vimos que a questão essencial não é nem o fundamento, não é nem a resposta se sim ou não, mas o fundamento que nós estamos dando para essas questões. E é aí que a gente sai desse labirinto, né, através da frase que já é do próprio codificador. Por isso que eu disse, ó, sabedoria de Allan Kardec. Ele já deixou a saída para aquele labirinto. E ele disse o seguinte, ó: não há certo nenhum limite absoluto para esse mundo. Minha casa tem 5 membros. Minha casa tem 20 membros na reunião mediúnica. Quem está com o Kardec? As duas, gente. Está aqui, ó. Ele já falou. Não tem limite absoluto. Ele diz que o grupo vai ser mais forte na exata medida que ele for mais homogêneo. Qual a dificuldade que a gente tem então, gente? Identificar a homogeneidade dos grupos. Estabelecer a homogeneidade dos grupos. Mas é sempre um grande problema essa questão da homogeneidade dos grupos. Sempre. E a gente precisa considerar essa questão. Por quê? O êxito do trabalho ou o fracasso do trabalho passa por aí. As casas espíritas têm cursos mediúnicos, não é isso, gente? Todo ano forma lá meia dúzia de novos trabalhadores, não é? E o que eu faço com esses novos trabalhadores? Vou colocando sempre nos mesmos grupos. Então, de repente, um grupo que eu tinha 5, no ano que vem eu tenho 10. No outro ano eu tenho 15. E quando você vê, você já está com um grupo com 30 pessoas, e às vezes a natureza daquele trabalho não comportaria 30 pessoas. Então aí que entra a direção da casa espírita no sentido de quê? De verificar a melhor estratégia para aproveitamento daqueles alunos. Porque afinal de contas as pessoas estudam e elas querem trabalhar. Mas isso não significa que todo mundo que saiu do curso eu vou colocar no mesmo grupo. Talvez você vai chegar no momento em que você vai ter que fazer uma avaliação e que ao invés de eu ter 10 no grupo, é melhor ter 5 no grupo. Ou melhor, ao invés de eu ter 20 no grupo, talvez seja melhor eu ter 10 no grupo. Mas que o grupo seja, acima de tudo, homogêneo. Agora, se eu não fizer essa avaliação, simplesmente as pessoas vão sair do curso e vão pôr no mesmo grupo. E daqui a pouco, por essa nossa ação, nós começamos a comprometer, sabe o que, gente? Os resultados espirituais.
Porque eles já não conseguem fazer a mesma coisa que faziam com 10, fazendo agora com 20. E não é por limitação deles, é porque para a proposta de trabalho espiritual, fisicamente não é compatível. Eles respeitam as decisões que nós tomamos, mas traz resultados, tá? Por isso essa questão, gente, de afinidades e natureza do trabalho é um grande limitador, ou melhor, o delimitador daquilo que a gente pode fazer e daquilo que a gente não pode fazer. Então a gente não precisa ficar desesperado se o trabalho da minha casa espírita tem 20 membros ou se ele tem 5 membros. O que eu tenho que me preocupar? É se nos 5 membros que eu tenho homogeneidade para os fins propostos. Ou, quem sabe, se eu tenho 20 membros, mas eu guardo homogeneidade para os fins propostos. E não há homogeneidade que não passe, gente, por esse capítulo aqui das afinidades. Não passa. Não tem grupo homogêneo se não houver afinidade entre as pessoas. Porque trabalho mediúnico é onde você tem isso mais sensível. Mais sensível. Por isso, lembra que nós começamos falando? Trabalho mediúnico é a grande escola do que, gente? Da fraternidade humana? E é verdade. Então a gente está sempre perseguindo no trabalho mediúnico afinidade e homogeneidade. É aí que eu tenho que centrar o nosso foco, o nosso objetivo. E considerar, gente, que não é possível fazer um trabalho mediúnico de qualidade se eu fugir desse referencial. E mais, se eu fugir desse referencial e se nós não dimensionarmos os efeitos que isso pode ter na vida daquele trabalhador. E nós não estamos falando da vida moral, nós estamos falando da vida física. Por isso que eu digo, muitas vezes, certos desequilíbrios, às vezes o médium tem um componente solidário de como esse médium está sendo empregado naquela casa espírita. Não é a questão se eu tenho um grupo maior ou se eu tenho um grupo menor, mas é a questão se a gente tem grupos afins, pessoas afins, e se nós temos, e se nós respeitamos a natureza do trabalho. Não tem trabalho de sucesso espiritual se nós não se percebermos essas duas questões que são essenciais na distribuição, ou seja, no aproveitamento do recurso mediúnico. Vejam, eu já faz uns 35 anos que eu trabalho dentro de reuniões mediúnicas. Já passaram conosco muitos médicos. Com mais idade, com menos idade, já trabalhei com grupos com quase ninguém, um grupo com bastante gente. Mas nunca fugiu dessa regra, gente. Grupos muito grandes, invariavelmente você tem um esforço adicional para guarnecer afinidades de acordo com a natureza do trabalho. Grupos muito pequenos, a gente sempre observa limitações de aproveitamento do médium. Edson, mas lá na minha casa a gente tem um trabalho lá que só tem 3 pessoas e ele flui maravilhosamente bem, tem comunicação de mentor e obsessor de qualquer jeito. É que a gente ignora o seguinte: existem médiuns que têm uma elasticidade mediúnica diferenciada. Então ele consegue trabalhar mesmo que além de um limite razoável, porque ele tem carga energética própria. Só que é o seguinte: não é porque ele tem carga energética própria que essa fatura não chega um dia. Esse desgaste chegará um dia. Invariavelmente chegará. Então, independentemente se ele tem mais ou se ele tem menos,
Né? Nós temos muitos, não são poucos não, muitos médiuns de psicofonia que trabalham no setor da desobsessão, que são médiuns de efeitos físicos. Eles nem sabem, mas são. E eles conseguem suportar mais tempo a comunicação, não é por conta do conjunto, não. É porque eles têm carga energética própria. Pouca gente fala, o nosso irmão Chico Xavier trabalhava maravilhosamente bem em reuniões de desobsessão. E todos nós sabemos que o Chico também era um médium de efeitos físicos. Então, gente, até o tempo da comunicação, se vai ser 10 minutos ou se vai ser 50 minutos, passa por esse capítulo. Então, há que se ter bom senso na hora de você lidar com o emprego do médium em reuniões mediúnicas. Por quê? Porque isso tem graves consequências no equilíbrio psíquico e no equilíbrio orgânico do médium. E se nós fôssemos navegar com aquelas obras que nós citamos ali e outras do gênero, gente, nós iríamos ficar aqui um mês inteiro verificando todas as possibilidades, todas as variáveis, não iríamos chegar no resultado. Mas uma coisa é fato: erro grave é a gente subestimar essas questões espirituais. Então, quando a gente fala em termos de quantidade de membros de uma reunião mediúnica, o que eu sairia daqui hoje dizendo? 5 é bom ou 20 é melhor? Depende, né, gente? Depende do quê? Da natureza do trabalho a que nós nos propomos. Depende do quê? Do perfil do médium que eu tenho à disposição. Não é isso? Perfil do médium, natureza do trabalho, a afinidade entre as pessoas. Porque essas 3 coisas é que levam àquilo que Allan Kardec dizia: homogeneidade do grupo. Então, para nós que somos trabalhadores, que somos médiuns, né? Eu até comentava aqui, né, no nosso intervalo, uma coisa muito importante, gente, é a gente ser o primeiro sensor, nós sermos o primeiro sensor do que está acontecendo com a gente. Eu já trabalhei com médiuns de uma elasticidade fantástica. Ele trabalhava maravilhosamente bem dentro de um grupo. Por uma necessidade administrativa, eu tive que tirar aquele médium e colocar no outro grupo. Sabe o que aconteceu? Mudou, parecia outro médium. Não era mais um mesmo. Mas por que mudou, gente? Não é médium? Lembra que eu falei? Médium não é só colocar na tomada e esperar as manifestações. Não. Quando ele se encaixa bem dentro de um conjunto, é óbvio que necessidades podem surgir, mas você tome cuidado na hora de movimentar esse médium, porque o médium, ele por excelência, ele é médium porque ele é sensível, senão não é médium, ele ia ser dirigente. Então, esse exemplo que eu estou dizendo é para mostrar para vocês como que isso é impactante na vida das pessoas. Às vezes a gente muda os médios como a gente muda as cadeiras do lugar. Isso é um perigo, perigosíssimo. Entendeu? Mas eu não posso tirar o médio dali e colocar no meu trabalho? Lógico, gente, tudo a gente pode fazer. A gente só precisa ter bom senso. Analisar com cuidado, né? Sermos muito pacienciosos, refletir alongadamente. E aí depois, né? Se eu tenho realmente a necessidade de fazer certas mudanças, fazer um trabalho de convencimento do médico, motivá-lo. Eu não posso simplesmente falar assim: ô Donilson, você não está mais nesse grupo não, viu? Agora você está no grupo de segunda-feira. Não tem nenhuma satisfação, não tem nenhuma... Sabe aquela história do acolhimento? Sabe o que o Donilson vai pensar? Poxa, é assim? É aí que começa o desinteresse, é aí que começa, entendeu? O desencanto com o trabalho. E esse estado de espírito dela lá
Olha que interessante. Não impacta só ela lá. Impacta o grupo dela aqui. Estavam acostumados com a Deus aqui. Vocês veem, gente? Eu não mexo só com a vida daquele médium. Eu mexo com a vida daquele médium e das pessoas que estão em torno dele. E mexo com a vida do outro grupo também. Porque vou colocar uma pessoa que não necessariamente se harmoniza naquele conjunto. Essa é a delicadeza de nós termos, e nós temos que atentar nessa questão de quantidade de médiuns. Tá? No próximo seminário nós vamos falar sobre qualidade dos médiuns, que é o outro lado da moeda, né? Não ia dar para a gente falar tudo hoje, tá? Então hoje nós falamos sobre a questão quantitativa do grupo. No próximo seminário nós vamos falar sobre a questão qualitativa. Aí é outro nó, né? O que vocês vivem nas casas espíritas, né? A gente começa a entender, né? Por que né, a qualidade às vezes não é tão, né? Ou seja, não acompanha tanto aquilo que nós esperávamos. Será que é um problema do médium? Será que é um problema de formação, de gestão desse material, de organização, né? O que a gente espera em termos de qualidade para a nova era? Estando em nova era, né? Como é que eu vou qualificar esse meu trabalhador para esse novo período?